Olá, sejam muito bem-vindos. LAC Concursos, com vocês de novo aqui, professor Fernando. E nós vamos começar uma jornada aí, que é administração de recursos materiais, tá? Se você tiver esse assunto aí nos concursos que você vai prestar, tá? A gente vai dar condições aí de você ficar mega preparado para concursos que cobrarem administração de recursos materiais, tá ok? Essa primeira aula nossa são conceitos iniciais, né, para todo mundo se inteirar. Já tem questão sobre esses conceitos iniciais, tem questão de prova, tá? Então é importante você acompanhar essa aula aí e as demais também para você ter sucesso aí no seu concurso, tá ok? Nós estamos aqui para ajudá-los, tá ok? Muito bem, então, administração de recursos materiais. Pessoal, o que é essa administração de recursos materiais? Em alguns editais, vem como gestão de recursos materiais. Pessoal, está errado? Não está de todo errado, não, tá? Mas a doutrina, os livros, né, aqueles que o professor Hidalberto Chiavenato, né, que é um dos principais nomes, Viana, eles tratam como administração de recursos materiais, né? Mas nada impede de alguém chamar gestão. Qual que é a diferença de administração para gestão, né? Tem gente ainda que não conseguiu definir ainda qual é a diferença de gestão e administração, né? Administração administra, gestão gerencia, né? Alguns podem dizer que gerenciar seria uma palavra mais adequada, né? Mas seguindo o rito do que está na doutrina, a gente vai tratar aqui de administração de recursos materiais, mas em alguns momentos ele pode falar gestão de materiais, não há problema nenhum, tá ok? Então, no seu edital, se tiver gestão de recursos materiais, é a mesma coisa que a administração de recursos materiais, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a gestão de recursos materiais é que ou administração de recursos materiais, é que o que são esses recursos, né? O que são esses recursos? As organizações têm vários recursos, né? Então acompanha comigo aqui, ó. De forma geral, a existência de uma organização envolve 4 ingredientes. O indivíduo que faz uso de recursos, né? De recursos, e coordenam suas tarefas para que atinjam objetivos comuns, né? Objetivos comuns na organização, de acordo com o esquema abaixo que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Que esquema que é esse, ó? Os indivíduos, eles se utilizam dos recursos de forma ordenada, coordenada, né, pelas tarefas, para atingir objetivos comuns, e isso forma o que? A nossa organização. Então, a nossa organização, ela é imbuída de indivíduos que se utilizam de recursos. Esses recursos são trabalhados de forma coordenadas, né, para atingir um objetivo comum, formando a nossa organização. Professor, eu já ouvi alguns conceitos de organização. Então tá. Primeira coisa, a gente não pode confundir esse nome organização aqui com a função organização. Você sabia que tem 2 sentidos para organização? Tem. Eu tenho organização, função da administração, que é a função de organizar, e quando eu falo a organização, né, a organização, eu estou falando da estrutura, do ato institucional de um ser, seja ele público, privado, né, associou-se a algumas pessoas, né, a gente vai ver inclusive aqui, 2 ou mais pessoas, a gente já pode chamar de organização. Vamos lá. Nunes, em 2008, nos apresenta um conceito de organização que, além dos elementos citados, né, anteriormente, considera ainda a inserção de um determinado contexto ou ambiente. Então, vamos lá. O que Nunes falou na sua definição que é importante? Ó? Organização é um conjunto de 2 ou mais pessoas, né, que realizam tarefas. Aquelas tarefas lá em cima dos recursos. Sejam em grupo,
sejam individualmente de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo pré-determinado através da afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, né? Esse aqui é um destaque nosso, né? Recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, estamos diante aqui de uma definição de organização. Veja que aqueles elementos estão presentes aqui. Professor, estão? Estão, ó. As pessoas, que é o conjunto, né, de pessoas. Realizar o quê? Tarefas, né? Tarefas. Tarefas usando o quê? Recursos. Recursos esses para atingir o quê? O objetivo pré-determinado do que? Da organização, tá? Então, aquele esqueminha para você entender o que, por exemplo, o Nunes quis dizer aqui para ele o que é uma organização, ok? Professor, então os recursos, né? O senhor já está falando de recursos materiais? Olha só, não. Recursos materiais é um tipo de recurso. Ah, é, professor? Eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos mercadológicos, eu tenho recursos humanos. Olha só que interessante, né? Eu tenho vários tipos de recursos. Então, recursos materiais é um desses recursos, mas chegar nele lá. Então, o mote principal dessa obra recai invariavelmente sobre os recursos empregados pela organização. Então, resumindo, é isso, né? Então, as pessoas se utilizam dos recursos de forma coordenada, nem marquei lá para você, mas tá lá, ó, vou até mostrar aqui, ó. Professor, onde está a coordenação, né? Ali, ó. Seja individualmente ou de forma coordenada, né? De forma coordenada, para atingir os objetivos. Então, lá, os indivíduos se utilizam dos recursos, né? De forma coordenada para que eles atinjam os objetivos, formando a organização. Tá? Então, dessa forma, a primeira tarefa específica é nos familiarizarmos com o conceito de recurso, né? Bem como tomarmos ciência dos tipos de recursos passíveis de serem empregados em uma organização. Então, professor, por que o senhor está dando essa primeira parte? Para a gente poder chegar naquilo que nos interessa, que é acertar a questão da prova. Então, o que são esses recursos, né? Então, recursos são meios empregados por uma organização para a consecução dos seus objetivos. São ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Logicamente, os recursos por si só não determinam como será a atuação organizacional. Perfeito. Eles não determinam, porque tem um fator importantíssimo, que é a função do ser humano. O homem que mexe nesse processo. E é a partir disso, né, que a gente vai ver o próximo quadro aqui, ó. O modo de utilização dos recursos é mais intimamente relacionado com as competências organizacionais. Com as competências organizacionais. Professor, quais são essas competências organizacionais? É o chá, né? Nós temos aí o chá. Conhecimento, habilidades e atitudes que moldam o emprego e a disponibilização de recursos, norteando-se pelos objetivos a serem atingidos. Vejam só, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade e eu preciso ter atitude. De nada adianta você ter conhecimento se você não tiver habilidade. Ah, tem os materiais ali para você montar uma cadeira, uma mesa. Você tem conhecimento? Tem. Mas você não tem habilidade. Poxa vida, eu tenho o teórico, mas não tenho o prático. E de nada adianta você ter conhecimento e ter habilidade se você não tiver o quê? Atitude. Atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude são componentes que são necessários para moldar o emprego e a disponibilização dos recursos para nortear os objetivos a serem atingidos, né?
Professor, o senhor está usando a palavra em nortear, né? O que é nortear? Já parou de pensar o que é nortear? Por que usa essa palavra nortear? Tem relação com o norte, professor? Tem. Porque a bússola sempre aponta para o norte, né? Nesse sentido que assumiu essa palavra de norteamento, aponta para o norte, né? Dá uma direção. Ok? Então, muito bem. Então, os recursos, eles se utilizam do quê? Das nossas competências organizacionais. Quais são? Conhecimento, habilidade e atitude, né? Tá ok, então. Lembrando que a atitude, na minha concepção, né, na concepção também das doutrinas, a atitude é o fator mais importante. Você pode ter conhecimento e habilidade, mas se você não quiser fazer, né, não adianta, né? Pessoal, o que é conhecimento? O que é conhecimento? Saber. Conhecimento é saber. Habilidade é saber fazer. E a atitude, professor, é querer fazer, né? Vou até fazer aqui para você, ó. Então, vamos lá, do chazinho aqui, vamos colocar aqui, ó. O conhecimento é saber. Saber. Tá? A habilidade é saber fazer. Tem dois verbos aqui, né? Saber fazer. E a atitude é querer fazer. Veja como que a atitude, na minha concepção, ela é a competência mais importante, né? Mais importante das três, né? Ter atitude é o componente humano, né? Mais humano mesmo, né? Tem gente que tem conhecimento e habilidade, mas não tem o querer para fazer aí da atitude, tá ok? Mas muito bem, professor, para administração essa questão aí me ajuda, né? E para recursos materiais, ainda não, mas é importante você entender, né? Eu nunca vi uma questão querer que você, numa prova, cobre a relação dos recursos, a utilização dos recursos com as competências organizacionais, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui os recursos, como eles são divididos, né? Nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Os recursos podem ser divididos em duas categorias, a saber, quais são essas categorias? Recursos tangíveis e recursos intangíveis. Recursos tangíveis e recursos intangíveis. Falando de administração, vou até abrir aqui um parênteses aqui. Vamos pegar aqui tangível. Antes de a gente ver lá, tangível. Professor, de onde vem essa palavra tangível? Tangível vem de tangente. Vem da palavra tangente. Professor, tangente da onde? Lá da matemática. Da matemática, professor? Matemática. Para ser mais específico, da geometria. Professor, já não estou gostando desse... Não, calma, você vai entender, tá? Geometria. O que é a tangente? Tá lá, quando a gente estudava lá no segundo ano do ensino médio, para alguns segundo ano do ensino grau, se for um pouquinho mais antigo, nós estudávamos lá um círculo, né? Você lembra que a gente estudava um círculo lá? Tinha um círculo, não tinha? Círculo feio, professor, mas imagino que foi um círculo aí, tá? Nesse círculo eu tinha seno, cosseno, aí dependendo aqui do quadrante, né? Aí você tinha os quadrantes aqui, né? Seno, cosseno e tangente. Não só a tangente, como também a secante. Professor, o que é uma tangente? A tangente é uma reta que toca no círculo. Opa, aí que está o grande segredo de algo tangente no conhecimento nosso de administração. Por que ele buscou lá? Opa, se é algo que eu toco, então tangente é tudo aquilo corpóreo, tudo aquilo que eu consigo tocar, tudo aquilo que eu consigo ver, tá? É um bem material, tá ok? Ah, professor, e se a reta cortar aqui, só para a gente fechar o conceito, né?
Quando ela corta aqui, ela chama secante. Secante de secou, cortou, é a secante. Então essa aqui, gente, é a nossa tangente, aquela que toca no círculo, tá? Professor, por que o senhor está falando isso aí? Não é matemática, não, é para você entender que a nossa querida e amada matemática, né, tem que ser amada também, ela traz alguns conceitos para a administração, tá? Então, para você entender o por que usa-se a palavra tangível, tá? Mas muito bem, vamos lá. Então, os recursos tangíveis são aqueles corpóreos, são os bens físicos de uma organização, tais como material de expediente, maquinário, material de limpeza e entre outros. Então, tudo aquilo que eu consigo tocar e ver, eu chamo de recursos tangíveis. E a gente vai trabalhar muito com esses recursos aqui, tá? É nos recursos tangíveis, muitos deles, que nós temos a gestão de recursos materiais, tá? E dentro dos recursos tangíveis nós temos dois tipos, né? Os recursos materiais e os recursos patrimoniais. A gente já vai chegar lá. Então, e os intangíveis, né? São incorpóreos. O que é incorpóreo? Aquele que não, né? Toda vez que você vê uma palavra começando assim, né? Aquele que não tem corpo, aquele que é uma ideia, é imaginado por alguém, né? São os bens imateriais, né? Imateriais, que não são matérias. Ou não físicos, tais como conhecimento. Conhecimento você consegue, não, né? Você consegue tirar o conhecimento de alguém e botar na sua cabeça? Não, né? Patentes, as patentes, né? Os direitos. Logomarca registrada, não a logomarca física, né? A física eu consigo enxergar, mas a registrada, né? É um direito também, né? Reputação no mercado, isso aí também não tem preço, né? E você consegue dizer, medir a reputação, você pode até medir, mas você consegue enxergar essa reputação, né? Então, é uma ótica mais acurada, uma categorização mais apurada dos recursos organizacionais pode ser assim dispostos, que é a próxima tela que a gente vai ver. Então, vamos lá. Então, a categoria primeira é dividir os materiais em tangíveis e intangíveis. Agora nós vamos ver uma categoria no quadrinho aqui, ó. Tipos de recursos organizacionais, né? Os tipos. Recursos físicos, materiais no sentido amplo, então aqueles materiais físicos, que é aqueles os tangíveis, né? Os tangíveis. Os tangíveis, né? Financeiro, professor financeiro também é tangível, mas não está aqui, né? Financeiro, recursos humanos, né? Já deve ter falado de RH, né? Recursos humanos. E o capital intelectual, né? O capital intelectual, que é o conhecimento. Ah, professor, eu vou mudar um servidor, vou trocar um pelo outro. Eles não têm o mesmo conhecimento, não têm a mesma vivência, muda, né? Então, é um recurso que as organizações devem estudar? Sim, né? E aí, dentro desses recursos físicos, né, no sentido amplo, né, eu tenho aqui os recursos materiais e eu tenho os recursos patrimoniais. Recursos materiais e os recursos patrimoniais. Pode ser, tá, que na sua prova eles cobrem o quê? Gestão patrimonial. Mas é um capítulo à parte. Nós vamos gravar uma aula específica para gestão patrimonial também, que é importante, tá? Mas essa nossa aula é recursos materiais. Professor, mas qual que é a diferença dos recursos materiais dos recursos patrimoniais? Olha só que interessante. O que é o patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que a empresa possui, mas que é para auxiliar na sua produção. Na sua produção? É. E os recursos materiais? É tudo aquilo que a empresa vai se utilizar e vai fazer parte do quê? Do produto que ela vende, né? Ou do produto que ela distribui. Uma coisa que eu não falei para vocês, né? Administração de recursos materiais, está envolvido em que áreas? Que áreas do conhecimento, né? Só abrir um parênteses aqui. Na administração, óbvio, né? Você já conseguiu enxergar que na administração, sim. Também em engenharia de produção. Engenharia de produção, sim. Entrada e saída, né?
entrada de matéria-prima, a gente vai ver isso, tá? E saída do produto acabado. E é com os recursos materiais que a gente estuda isso, tá ok? Então, dentro de recursos físicos, nós temos outra divisão, os recursos materiais e os recursos patrimoniais. Então, o que é o recurso material, né, em sentido amplo, né, não estrito, né, a gente vai ver já o estrito, no sentido amplo. Pode ser assim apresentado. Material é designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas, entre outros itens empregados ou passível de emprego na atividade do órgão ou entidade pública federais, independente de qualquer fato, né? Isso aqui é uma determinação da lei patrimonial do Brasil. Então, lá ele diz material isso. Então, professor, é isso que eu levo para a prova? Ainda não, tá? Então, esse sentido amplo aí. Os recursos materiais em sentido amplo podem ainda ser classificados em duas subcategorias. Os materiais no sentido estrito e os patrimoniais. Então, quando eu falo só de material, eu estou incluindo, posso incluir os dois, né? Mas aí dentro desse sentido amplo, eu tenho material no sentido estrito, que é o que nós vamos ver nas nossas aulas aqui, né? E os recursos patrimoniais. Agora vamos fazer a diferenciação desses dois, que é importantíssimo você entender. Então, recursos materiais no sentido estrito, né? No estrito senso, fragmentado, naquilo que a gente estuda dentro de administração de recursos materiais, né? É todo bem físico, tangível, empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Então, isso aqui é a expressão-chave dos recursos materiais. Os recursos materiais, eles não são para durar a vida toda. É para eu usar. Eu vou usar na organização como um todo. Então, esses recursos materiais, ou eles vão auxiliar na minha administração, ou eles vão fazer parte do produto, ou elas vão se agregar ao produto que a minha organização vende, tá? Se for uma organização voltada para produtos. Em geral, constitui-se em materiais que são consumidos ao longo do tempo, constituindo usualmente bens de estoque. Olha só, então, se eu chamar também os materiais no sentido estrito de bens de estoque, também vale. Apesar de ser uma classificação contábil, o conceito de recurso material, em sentido estrito, aproxima-se sobremaneira inerente a material de consumo. Material de consumo. Material que eu vou consumir ou um material que vai fazer parte do meu produto final. Então, ele é de natureza não permanente. Então, vamos ver agora o que é o recurso patrimonial, né? Patrimonial. Recurso patrimonial é todo bem físico, também tangível, né? Dentro daquela classificação que a gente aprendeu, empregado em uma organização que detém natureza permanente. São os móveis, os imóveis, né? Em geral, os bens patrimoniais podem ser de três tipos, né? Eu tenho os imóveis, que são o prédio, o terreno, etc. A instalação, por exemplo, uma central de ar-condicionado, e materiais permanentes, né? O que são esses materiais permanentes, né? A gente vai falar para você agora. Como máquinas e móveis e computadores. São os materiais permanentes. Professor, eu preciso fazer uma diferenciação, que eu acho que eu não coloquei no material para vocês aqui. A diferença de material permanente de material de consumo, que não é patrimonial, né? Vamos fazer aqui a diferença para você poder entender. Então, professor, ele é permanente porque vai durar, né, no mínimo mais de 2 anos. É essa diferenciação que eu faço entre material de consumo, né, que vai ser o meu material no sentido estrito, né, de consumo, de material permanente. Qual que é a diferenciação, professor? Material de consumo, ele vai ter vida útil de até 2
anos. Até 2 anos. E o material permanente, ele vai ter vida útil, ou seja, ele vai durar mais. Vida útil acima, né? Acima de 2 anos, tá? Professor, tem exceção? Tem, tá? Tem uma exceçãozinha. Materiais de escritório, perfurador, grampeador, apesar deles durarem mais de 2 anos, eles são classificados como material de consumo, tá ok? Então essa é uma exceção, mas que eu nunca vi cair em prova não, tá? Mas é uma exceção que existe, tá? Materiais de escritório como um todo, mesmo que eles durem acima de 2 anos, eles são considerados materiais de consumo, tá? Então, computador dura mais de 2 anos? Opa! Carro, opa, então é material, um imóvel dura mais, opa, material permanente, né, também, né, ou conhecido aí como patrimonial, tá ok? Mas muito bem, então, apesar que o permanente, ele é um dos 3 ali, né, vamos ver no patrimonial quais são os 3, voltando lá, ó, deixa eu voltar aqui, ó, os 3, imóveis, instalações e materiais permanentes. Vejam só um detalhe importante para a gente entender, tá? Quando a gente for ver gestão de recursos patrimoniais, que é um bloco à parte, tá? Que alguns concursos cobram, outros não, e às vezes eles tentam cobrar dentro de administração de recursos materiais, mas você viu que o que é um material, né? Que o estudo da administração de recursos materiais, ela faz, que é esse primeiro aqui, ó, que são os materiais em sentido estrito, né? Aqueles que não são de natureza o quê? Permanente, também conhecido, né, como material de consumo também, ok? Então, a gente fez o paralelo aí do material de consumo com o material permanente. Ok, vamos continuando aqui, ó. Atividades inseridas na gestão de recursos materiais. Então, Gonçalves, em 2007... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.